Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Meu nome é Emerson Rodrigues e sou trabalhador e frequentador do Centro Estrela Guia de Itapuã. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estar aqui para realizar este trabalho e também ao Centro Estrela Guia de Itapuã, que tem me oportunizado na realização deste trabalho. O tema proposto hoje é as três revelações. Vamos tratar especialmente o Espiritismo. Esse tema está contido no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como sabemos, foram três revelações. A primeira delas foi Moisés. Moisés veio ao mundo com a missão de nos revelar a existência de um único Deus, né? No período em que o pessoal tinha crença em vários deuses e coube a Moisés essa missão difícil, né, de resgatar o povo hebreu do Egito e também apresentar a verdade de que é apenas um Deus. Essa foi a grande revelação dele. Mas o trabalho de Moisés não fica somente nessa revelação, né? Ele foi responsável por passar as leis divinas através dos Dez Mandamentos, e ele também foi responsável por ajustar aquele povo hebreu que vem de uma situação difícil de escravidão do Egito, né? Moisés libertou o povo e passou 40 anos rondando o deserto até chegar à Terra Prometida, que o próprio Moisés não sobreviveu para ver a chegada da Terra Prometida. Não fazia parte da missão dele chegar lá. Mas a missão dele consistia também em tolir esse povo, né? Abrandar esse povo. E para isso ele precisou criar leis e atribuir essas leis à divindade. Precisou atribuir a Deus, porque senão o povo daquela época não iria obedecer. E nós temos a segunda revelação, que é o Cristo, que já nos traz uma ideia diferente de Deus, né? Quanto no período de Moisés até antes do Cristo, o povo tinha Deus como Senhor dos Exércitos, Senhor da Guerra. Jesus Cristo já nos traz uma ideia diferente, uma ideia de um Deus Pai, bondoso, misericordioso e amoroso para com todos os seus filhos. Ele também já traz uma ideia de que Deus não é de um único povo de Israel, mas sim de todos, né? Todos que estivessem dispostos a cultuar esse Deus poderiam. E o Cristo nos traz também essa lição de bondade, de amorosidade, nos traz todos os seus ensinamentos são pautados no amor. Nos traz uma perspectiva muito difícil, né, que é a de amar aos nossos inimigos, né, que antes era olho por olho, dente por dente, todo o amor, tudo de bom para os nossos e para os nossos inimigos era tudo de ruim, era desejado o ódio, o rancor, e o Cristo vem para quebrar, romper isso aí, né? O Cristo não veio mudar nada do que Moisés trouxe, né? Ele veio apenas aperfeiçoar aquilo, melhorar essas revelações. E nós temos na terceira revelação a nossa doutrina, o Espiritismo, que ele vem como para relembrar tudo aquilo que o Cristo nos trouxe, todos os ensinamentos, e nos veio também com algumas revelações que nos ajudam, que vão nos ajudar a compreender um pouco melhor o que o Cristo nos trouxe, né? A foto das três revelações, né? Moisés, Jesus Cristo e o Kardec, Allan Kardec, que foi o responsável por codificar a terceira revelação, que é o Espiritismo. Lá em Mateus, capítulo 5, Jesus nos
nos traz a mensagem. Ele fala: não penses que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Nos vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Iota é referente à letra I, que era a menor letra do alfabeto, né? Então, o que é que Jesus vem nos dizendo? Que ele não veio, né, para destruir a lei e os profetas, que tudo aquilo que veio antes dele, todos os seus precursores, Moisés, todos os profetas, que tudo aquilo é respeitado por ele. Ele nos esclarece que tudo aquilo é necessário, realmente era a base para que ele pudesse vir agora e trazer novas revelações. Naquele período de Moisés, o pessoal não estava, como falei, o povo ainda era muito ridículo, não tinha a capacidade de absorver esses conhecimentos. O conhecimento não poderia vir de vez, porque mesmo vindo em partes, né, em três revelações, ainda é difícil da gente compreender. Imagine se chegasse tudo de vez no tempo de Moisés, Moisés chegasse com todas as ideias, com as ideias que temos hoje, com o Espiritismo, a terceira revelação. O povo teve muita dificuldade em compreender o que ele estava trazendo, imagino. Assim como Jesus teve a dificuldade da humanidade entender a sua revelação, como até hoje, mais de 2000 anos que ele esteve aqui, a gente ainda tem dificuldade. Nós já temos a terceira revelação, o Espiritismo nos ajudando a compreender melhor o que Jesus veio nos trazer, e mesmo assim ainda temos dificuldade, né? Então, Jesus já deixa claro isso aí, que cada revelação é necessária. Ele não veio para destruir isso, mas fazer cumprir. E quando Jesus traz novas perspectivas, vamos lembrar que Moisés precisou atribuir as leis legislativas dele, as leis humanas, a Deus, para que elas fossem obedecidas. Então, essa separação, o que muitos, até os hebreus da época, né, os doutores da lei, que tentavam é, pegar Jesus em pegadinhas perguntando sobre a lei, é porque eles queriam muitas vezes pegar Jesus em contradição. Mas tudo que Jesus ensinou está nas leis. Algumas coisas que ele combateu são coisas que já não faziam parte da lei de Deus, mas as leis de Deus são imutáveis e Jesus não iria nunca mudar o que Moisés trouxe, né? Então, e ele fala que, em verdade, nos diz que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se esteja na lei não seja perfeitamente cumprido. O que é que Jesus quer dizer com isso? É que a terra, o reino dos céus só chegará à terra quando toda a lei de Deus esteja cumprida, seja cumprida, perfeitamente cumprida, né? Quando todos os homens que estiverem aqui na terra obedecerem perfeitamente à lei de Deus, sem nenhuma quebra da lei de Deus, será o momento em que o reino dos céus chegará à terra. Nós sabemos que isso aí vai demorar ainda um pouco, né? E que até lá a Terra passará por alguns graus, né, na cadeia evolutiva dos planetas, como nós sabemos. Hoje nos encontramos no planeta de provas e expiações, caminhando na migração para um planeta de regeneração, e que temos outras etapas depois disso aí, né? Então, isso aí também a gente pode interpretar essa passagem como a, a mudança da Terra, né? Faço também uma leitura disso como uma mudança da Terra para um planeta de regeneração, né? Em que foi necessário vir essas três revelações para ajudar a humanidade terrestre para que ela possa se aperfeiçoar, evoluir moralmente
tendo condições para que o nosso planeta vá para um planeta de regeneração. E lá em João, no capítulo 14, tem uma outra passagem de Jesus muito interessante, onde ele diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai que ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará conosco, estarás em vós. Porém, o Consolador que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. Então, pessoal, vamos também analisar esse trecho, né? Então, Jesus nos fala que se me amais, guardar os meus mandamentos, né? Para os discípulos, perseguidores dele. Que se os ama, vai guardar os seus mandamentos, vai tentar, pelo menos, se esforçar para tentar praticar aquilo. Então, terá os ensinamentos de Jesus guardados com eles. E o Jesus rogará ao Pai que vai um outro consolador, né? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Então a gente sabe que o Consolador prometido é a terceira revelação, né, do Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, e é por isso que ele fala que o mundo não vê e não conhece, porque naquele período o pessoal não, a humanidade não tinha esse conceito tão claro do Espiritismo, né? Era algo que ainda ia se revelar, ainda iria conhecer essa questão dos espíritos, né, dos homens que já morreram, entre aspas, né, desencarnaram na Terra. Então, e ele fala aqui, mas quanto a vós, né, se referindo aos discípulos dele, aos seguidores dele, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Ou seja, nós iríamos conhecer a terceira revelação, o Consolador prometido, porque ele está conosco, porque ele trará de volta, né, trouxe de volta todos os ensinamentos de Jesus e mais algumas coisas. Então, o que Jesus quis dizer é que os discípulos deles reconhecerão esse Consolador prometido, porque ele não vai trazer nada que esteja em desacordo com o que Jesus trouxe, né? E esse Consolador prometido ensinará todas as coisas e fará recordar tudo que Jesus já tinha dito. Então, o Espiritismo, como o Consolador prometido, ele vem nos trazer algumas revelações, né, algumas coisas a mais, digamos que um plus, né, nos ensinamentos de Jesus, algo a mais, algo que, como Jesus disse, ele não poderia revelar naquele momento, porque a humanidade terrestre não estava pronta, apta a receber esse conhecimento, como falei, né? Ele veio as revelações veio em três dosagens para que a gente pudesse ir absorvendo aquilo, melhorando, e aí quando a humanidade estava pronta para receber uma nova, receber esses novos ensinamentos. E mesmo assim, nós temos toda essa dificuldade para conseguir absorver, compreender esses ensinamentos, né? Então, meus amigos, vamos ver um pouquinho sobre a história do Espiritismo, né? A história do Espiritismo, ela remonta da história da humanidade, né? Desde que o homem foi deixando de ser primitivo, se agrupando, né? Começou a viver em sociedade, em comunidade, é que temos relatos do Espiritismo. Mas como o Espiritismo não surgiu, não é uma doutrina há menos de 200 anos,
calma. É porque nesse período, desde das primeiras comunidades dos homens, sempre existiu a comunicação com o espírito, com os espíritos, né? Sempre nessas comunidades tinha algum responsável, um, um xamã, um pajé, no caso dos indígenas aqui do Brasil, alguém que era responsável por essa parte, né? Que tinha geralmente alguém com a mediunidade, né? Com a capacidade de estar se comunicando com o mundo espiritual, entrando em contato com o mundo espiritual, e isso sempre existiu. Tanto é que, se observarmos, desde das sociedades mais antigas, o homem sempre cultuou alguma divindade, né? Como falamos antes de Moisés, era muito a cultura politeísta, né? Era a mais difundida. E no princípio foi assim, o homem ele adorava divindades mais voltadas a forças da natureza, como sol, lua, trovão, ventos, mares, até que isso fosse revelado para ele. Então, daí é que essa comunicação, na verdade, é que quando a gente fala de espiritismo, né, eu quero me referir à comunicação do homem com o mundo espiritual, ela vem desde sempre, né, desde os tempos mais remotos. Porém, os acontecimentos que levaram à codificação do espiritismo, eles um dos primeiros acontecimentos foram lá nos Estados Unidos, no estado de Nova York, no condado de Hydesville, em 1948, quando uma família Fox, eles se mudaram para esse pequeno condado rural e lá, eh, no ano de 1948, a casa onde eles moravam, eles passaram a escutar muitas batidas, cutucadas, batidas na parede, arrastar de coisas, e isso tirava o sono deles, né? Em várias noites, sem conseguir dormir direito por causa desses barulhos. E certa vez, uma das filhas do casal, é, brincando, falou: Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. E deu algumas batidas com as mãos, e ela ouviu a mesma quantidade de batidas se repetir. E a partir daí, ela começou as irmãs começaram a fazer uma espécie de comunicação através dessas repetições. Daí eles passaram a utilizar o alfabeto, batidas para tantas batidas para cada letra, e foram desenvolvendo um processo de comunicação. De repente estava toda a vila lá fazendo perguntas para esse espírito, estava se comunicando, ele respondendo coisas sobre as pessoas que chegavam lá, e daí gerou nesse alvoroço na comunidade naquela época. E aí depois foi descoberto que esse espírito que estava se comunicando era o espírito de um mascate que tinha sido assassinado e enterrado naquela casa. E daí esses acontecimentos despertaram, né, para o lado espiritual. E as irmãs Fox acabaram ficando famosas, participando de várias coisas, e tudo isso foi ocorrendo lá nos Estados Unidos, e chegou também foi difundido, né, chegou na Europa, na França, e lá na França, quando ocorreu os saraus, ocorria um fenômeno das mesas girantes, né, ou mesas falantes, onde depois dos saraus, das reuniões, o pessoal, como um certo tipo de brincadeira, né, tocava, todos botavam a mão sobre a mesa e faziam perguntas, e essas mesas davam batucadas com o pé, pancadas no chão, e às vezes chegava até levitar. E muitos estudiosos foram investigar esse fenômeno para investigar, né, se era verdadeiro, falso. E
na França existia um pedagogo muito conhecido chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? O nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina. E Allan Kardec foi chamado por um amigo para presenciar essas mesas girantes, principalmente pelo fato dele ser um magnetizador, né? Allan Kardec era um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, mas ele também era um cientista e acumulava conhecimento em várias áreas de conhecimento. Uma delas era o magnetismo. Então, por isso, esse interesse do amigo dele em estar chamando ele para investigar. A princípio, ele não queria investigar esses fenômenos, achava que era história, que era farsa, mas com muita insistência ele acabou indo. E quando chegou lá, ele se deparou com algo que ele não esperava. Ele viu que aquilo ali havia alguma coisa por trás daquele fenômeno, e que não era o magnetismo. Então ele passou a estudar melhor esse fenômeno, né? Através de pesquisas científicas mesmo, ele passou estudou de todas as formas e identificou que não era magnetismo e passou a investigar o que era que tinha ali por trás. E descobriu, né, que ali eram apenas os espíritos de homens que já haviam morrido, né, desenlaçado, que estava se comunicando. Então, de toda essa pesquisa de Allan Kardec, culminou no lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1957, que é marcado como a data de surgimento do Espiritismo, né? Que foi o primeiro livro dele, que era um compêndio de perguntas e respostas dos espíritos, muitas sobre aspectos filosóficos, né, da existência humana, aspectos também da existência dos espíritos, entre outras coisas. E desse livro aí surgiu o Pentateuco da Doutrina Espírita, né? Que é o livro, surgiu mais outros livros, mais 4 livros, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e Inferno e a Gênese. Mas o que é o Espiritismo? O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Essa é a definição, porque o Espiritismo ele nasceu como ciência, né? Uma ciência para estudar isso, mas ele vai muito além de apenas a ciência. Eu trouxe aqui até a imagem da mesa girante, né? Mas o espiritismo vai muito além disso. Esse foi só o pontapé inicial, esses fenômenos materiais, né, de movimento das coisas, de pancadas, foi só o pontapé inicial dos espíritos para chamar a atenção da humanidade para a sua existência. E quais são os princípios básicos do espiritismo? A existência de Deus, né, o espiritismo, assim como as outras religiões, ele traz, né, não traz nada de nenhuma mudança, né? Assim como Jesus não veio para mudar a lei, o espiritismo também não. Ele continua trazendo os mesmos princípios. E um dos princípios da doutrina é a existência de Deus, de um único Deus, né? Como Moisés trouxe, que é o criador de tudo. A primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E a resposta dos Espíritos é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema do universo e a causa de tudo que existe. Um outro princípio básico é o da imortalidade da alma. Esse princípio já foi trazido por Jesus, né? Os cristãos já têm essa crença da imortalidade da alma, que após a morte do corpo físico, o espírito permanece. Só que eles não sabiam muito o que acontecia, como
como sobreviviam. Então, tem várias crenças, as religiões cristãs têm teorias das mais diversas sobre isso, né? Pensamentos dos mais diversos sobre o que acontece após o desenlace. E o Espiritismo ele veio nos trazer essa informação, né? A informação da pluralidade das existências, onde após o desenlace o espírito permanece, ele habita o outro plano, o plano espiritual, né? Que está em outra dimensão, por isso a gente não consegue ver, né, e, comunicar com eles, a não ser aqueles que têm a mediunidade, né, que assim, é o mecanismo de contato com o plano espiritual, com os espíritos, e esses espíritos, eles vêm várias vezes na encarnação, né? A encarnação é o mergulho do espírito numa experiência material, né? Essa experiência que estamos vivenciando aqui no planeta Terra, essa experiência material, onde o espírito mergulha um corpo de carne, né? Como uma veste, para realizar essa experiência, que vai ajudá-lo na sua evolução. Como aqui na Terra, como eu já falei, o planeta de provas e expiações, nós viemos aqui e passando por provas, né? É, são provas, como numa escola, provas para provarmos que aquilo que a gente estudou, que a gente aprendeu, se vamos conseguir passar por aquilo, e também expiações, que é passar por situações que você já vivenciou, fez outras pessoas vivenciarem para poder aprender com aquilo e evoluir. Então, um dos princípios básicos é essa pluralidade das existências, ou seja, um espírito ele reencarna várias vezes para poder auxiliá-lo em sua evolução. Também tem o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Ora, se Deus é a inteligência suprema, ele não faria nada à toa, né? Ele não faria um universo gigantesco, com milhões e milhões de planetas, de estrelas, de astros, sem nenhuma utilidade. Deus não faz nada que seja inútil. Tudo é útil. Aí nós, humanos aqui encarnados, aqui não sabemos, né, a utilidade das coisas. Então, o Espiritismo nos traz também essa informação nesse princípio de que os mais diversos mundos existentes são habitados. E o outro princípio é a comunicabilidade dos espíritos. Como eu falei, através da mediunidade, nós conseguimos o mecanismo de contato dos encarnados com o plano espiritual. E Kardec nos traz a informação de que todos nós somos médios, mas em diversos graus, desde os mais ostensivos aos que raramente sentem alguma coisa. Se parar para refletirmos, nós temos vários indícios de mediunidade. Muitas vezes uma pessoa está numa festa, numa confraternização de família, assim, e lembra, sente a presença de alguém, de algum ente querido que já se foi. Isso pode ser um sinal de que aquele espírito está ali e por algum motivo aquela pessoa captou. Muitas vezes sentimos intuições de coisas que devemos fazer, muitas vezes a gente vai sempre anda por um determinado local e certo dia a gente sente aquela intuição de que a gente não deve ir por ali, por outro, das mais diversas formas, né? Assim como também tem os ostensivos, né? Aqueles médios que psicografa, que comunica, são vários tipos de mediunidade, né? Que é um assunto aí para uma outra palestra. E a doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto, né? Ela é um misto entre ciência, religião e filosofia. Ela surge como uma ciência, né? Como a gente viu até lá na definição dela,
como uma ciência para estudar os espíritos e todos os aspectos dele. Mas essa doutrina ela também tem o seu aspecto filosófico, porque através desse estudo, Kardec acabou trazendo questões, né? Então, os espíritos, na verdade, acabaram trazendo, porque Kardec só quis codificar, né, o trabalho, organizar, compilar de forma didática para melhor assimilação da humanidade dessa nova doutrina, desses novos conhecimentos. Então, através disso, surgiram também questões filosóficas que vêm da humanidade desde os tempos mais remotos, desde o surgimento da filosofia. São questionamentos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, dentre outros. E o Espiritismo também tem o seu aspecto religioso, mas o seu aspecto religioso não é como uma religião com seus dogmas. Não, Kardec fez questão de trazer o Espiritismo sem dogmas. Ele tem um aspecto religioso que ele vai nos religar com Deus, né? Através de todas essas informações, vem também as informações moral. O Espiritismo contribui para o crescimento moral do ser. E ele vem resgatar, como nós falamos, tudo aquilo que Jesus nos trouxe, com algo a mais que vai nos facilitar essa compreensão. Como, por exemplo, as questões lá que a gente viu do princípio básico do Espiritismo, como a pluralidade das existências, né? Porque se formos estudar o Evangelho de Jesus sobre a ótica do Espiritismo, a questão da pluralidade das existências nos ajuda a entender muito das coisas trazidas ali por Jesus. E em relação aos dogmas, é interessante quando Kardec nos fala a, que no momento em que a ciência avançar em certo ponto que contraria algo do espiritismo, né, que desminta algo que o espiritismo disse, nós devemos deixar o espiritismo e seguir com a ciência. Então, isso é interessante porque o Kardec ele já formata o espiritismo num formato em que, sem dogmas, para que o espiritismo ele seja sempre um crescente, ele sempre esteja acompanhando a ciência. Porque, como vimos, né, inclusive o tema aqui do nosso estudo de hoje, são três revelações, cada uma veio no seu tempo trazendo algumas informações. E quando a religião se prende a certos dogmas, certas coisas, ela impede com esse avanço, de certa forma, porque ela não vai querer se contrariar. O Espiritismo já vem com essa nova ótica de que as coisas evoluem e que, em algum momento, isso pode evoluir e surgir uma nova coisa. A humanidade pode descobrir um novo aspecto que mude nossas ideias. Mas até o momento, meus irmãos, a ciência ainda não trouxe nada que contrarie o que foi nos revelado pelos espíritos, né? Pelo espiritismo, a doutrina dos espíritos. E para finalizarmos, qual é a finalidade do espiritismo? O que é que vocês acham? Qual é a finalidade do espiritismo? É conhecer o mundo espiritual, trazer todos os seus aspectos, como a gente viu lá na definição. Não só isso, né? Isso faz parte do que o Espiritismo traz, mas a finalidade, a grande finalidade do Espiritismo é tornar o homem um ser melhor, é fazer com que o homem se melhore intelectualmente e moralmente, né? Ele vai trazer conhecimento, esclarecimento para os homens sobre as leis divinas, de modo que ele aprenda, absorva esses conhecimentos para que ele deixe de contrariar as leis divinas. Então, isso aí vai tornar o homem um ser melhor. E assim, meus irmãos, nós finalizamos o nosso estudo de hoje
agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade e agradecendo aos espíritos, ao Espírito de verdade, codificador da doutrina espírita, por mais essa revelação. Agradecendo, claro, a Deus, nosso Pai misericordioso, por nos trazer todos esses ensinamentos e pedir a eles que nos fortaleça para que possamos cada vez mais entender e compreender todas as suas revelações. Que assim seja.